gente, nem comecei. Olá, muito boa noite, 7h08. Tá começando o programa Direto ao Ponto, ao vivo aqui na Jovem FM 104.7. Eu sou André Araújo, junto com ela, Cléo Oliveira e Fernando Ferreira. A gente vai até as 8h da noite, trazendo informações, notícias, as principais manchetes desta terça-feira, 18 de agosto de 2020. Vem com a gente, mande sua mensagem, participe. Nosso WhatsApp já tá ligadaço, 992128508. Temos novidades aí, temos recados pra Xélica, se ela estiver acompanhando o programa. Tem recadinho pra ela que chegou de novo pra gente aqui. Boa noite, Fernando Ferreira. Boa noite, André. Boa noite, Cléo. Tá ok? Tá, pra mim tá tudo ok. Tá. Boa noite, galera. Só um flutuante que anda sacudindo, balsa que vira. E aí, tudo bem, Fernando? Cléo Oliveira, boa noite, Cléo. Boa noite, André, boa noite, Fernando, boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu disse que o Fernando faz de propósito o barulho do quando a gente começa o programa. Boa noite para todos os nossos ouvintes nessa linda terça-feira. Agora. E que calor, hein? Nossa, eu ia falar hoje que foi, tô né? com muito calor, na verdade, agora. Ali tá pra diminuir mais 2 na nuca do Fernando. Não vai na sua nuca? Ai, Fernando, você tem que cobrir essa nuca sua, cara. Vou ter que fazer um cachecol pra cá. Fazer o programa do cachecol com 41 graus lá fora. Aí a gente vai testar a sanidade. Eu acho assim uma coisa europeia, italiana, sabe? Hoje eu vou fazer sopa e tomar. Adoro. É isso, olha, correu uma gotinha só de pensar na iguaria nessa noite. 10 horas. Porque eu adoro, mas assim, já suei de pensar. Liga todos os aparelhos de ar-condicionado, toma banho gelada e vai. 10 horas, 7 horas, 10 minutos. É o quê, menino? Esse programa hoje vai ser bom. Quando começa assim, fica aí com a gente. 7 horas, 10 minutos. O programa tá só começando, você sabe, pra valer tem que ter vinheta, portanto, valendo. Direto ao ponto no seu rádio. 7h11, começando com notícia, Cléo Oliveira. Eu vou começar com notícia otimista, não diria uma notícia boa, mas uma notícia otimista que aconteceu aqui no estado. Aconteceu ontem à noite, de madrugada. É o seguinte, um adolescente, na verdade, de 16 anos, ele acabou falecendo no HGP, por isso que eu disse que não é uma notícia boa, né? Ele faleceu no HGP e a família, quando foi fazer a doação dos órgãos, encontrou um problema sério, porque no documento do jovem, o nome do pai dele estava com uma letrinha trocada. A pessoa, quando foi registrar, fazer a identidade do adolescente, digitou errado e ele carregou esse nome errado do pai a vida toda, enquanto viveu. Mas nunca teve problemas sobre isso, né? Ele é aqui do interior do estado. Mas com essa situação de morte, a mãe quis fazer a doação e não conseguiu, porque tem que ter a autorização do pai e da mãe. Como o nome do pai dele não bate com o nome do pai verdadeiro, né? Teve essa complicação ainda mais delicada, porque o pai já faleceu, então não tinha nem como o pai comparecer, fazer nada desse tipo. Um processo e tanto, né? Digno de história aí para concurseiro, sabe? Da área jurídica, porque é uma situação confusa mesmo. E aí que eu falo agora que vem a parte, né, otimista, assim, a força-tarefa que foi criada para se resolver essa situação e fazer com que os órgãos desse adolescente pudessem ser doados para salvar e viabilizar tantas outras vidas que estão aí na angústia aguardando por uma doação. A equipe de captação lá do HGP, eu vou pegar o nome correto aqui porque é um nome bem grande, com a coordenação do Vinícius, eles entraram em contato com a Defensoria Pública ontem à noite, já era mais de 10 horas da noite, pedindo essa atuação jurídica para tentar resolver essa situação. Quem entrou em contato com a Defensoria foi o Serviço Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante do Hospital Geral de Palmas, coordenado então pelo Vinícius Boaventura. A equipe entrou em contato para pedir um apoio jurídico para fazer isso. Em resumo, o pessoal dessa central, né, desse serviço se uniu para poder organizar isso logo. Por sua vez, o pessoal da Defensoria Pública também se reuniu, servidores e defensores, ficaram até de madrugada fazendo a petição.
1h23 da manhã, a petição chegou no sistema EPROC, às 3 da manhã saiu a decisão. E aí foi o empenho que eu digo, né? Da galera da saúde, depois da defensoria e depois do judiciário, que também ficou sensível a essa situação e deu essa decisão às 3 da manhã de hoje para poder viabilizar essa doação de órgãos. O que foi a decisão? Foi solicitado um alvará para retificação desse nome, mesmo com o adolescente falecido. Então foi alterado o documento dele, né? Esse alvará que altera o documento na prática, e com esse documento foi possível organizar essa doação de órgãos, né, Fernando? O Fernando tem informação sobre esse processo da doação, nós né? tivemos, não sei se você se lembra, o doutor Rudinei também, que faz parte da equipe da Central de Transplantes aqui do Tocantins. Ele deu uma entrevista pra gente aqui há um tempo atrás, para ser mais preciso, no dia 25 de novembro do ano passado. Ele veio aqui com a gente. Tô chocado com a memória do Fernando. Não é memória, é uma breve anotação que eu tenho aqui das coisas. Aí, mas a memória é boa também. A ata do programa que ele faz todo dia. É a ata do programa do dia. A gente estava discutindo uma coisa que é feliz e infelizmente. Feliz porque as famílias conseguem ter empatia e autorizar as doações, mas infelizmente assim, os últimos 3 casos que viraram notícia mesmo aqui no estado foram de adolescentes que morreram de causas diversas, mas ainda bem que as famílias tiveram, né, entenderam que quantas pessoas, né? Eu estava lendo uma matéria recentemente daqui que fala que um órgão transplantado, ele não salva uma vida, não é só vários órgãos de uma pessoa para várias vidas, mas um órgão transplantado para uma pessoa salva a vida do pai daquela pessoa que sofre junto com ela, salva a vida da mãe ou do filho. Então assim, órgão transplantado, ele salva a vida de várias pessoas que vivem num drama diário ali. Você imagina a família recebendo a notícia de que o órgão que ela precisa para a vida daquele familiar ou melhorar a qualidade de vida chegou, né? Foi possível e vai ser feito. Não sei se vocês viram o Fantástico de domingo, eu acho que foi a matéria de abertura. Normalmente eu vejo só a matéria de abertura e depois eu durmo. Uma história dessas também, Cléo, digna de filme, de novela, assim, parece uma narrativa uma narrativa de ficção e não um caso real. Uma senhora que fazia hemodiálise há muito tempo, o filho dela era compatível, ele ia doar um rim para ela. E aí, só que ele morreu uns dias antes da doação. E aí ela estava todo no processo do luto lá, quando recebeu uma ligação, eu acho que ainda para o enterro do cara, é lógico, né, porque por causa do período. E aí ela era uma das 5 da fila, ela era a 4ª da fila para receber a doação, que tinha aparecido um doador. E aí o primeiro não pôde, o segundo não foi o quê, tava fora, a documentação não estava ok. Pum, chegou nela. Ela, aí depois que foi bater os dados lá, mas ela não recebeu, ela recebeu o rim do próprio filho, infelizmente morto, no caso a fila é nacional, né? E tem essas curiosidades, digamos. Eu quero registrar aqui quem atuou nesse caso, além do Vinícius que eu falei, Vinícius Gonçalves Boaventura, que é lá da equipe do HGP, desse Serviço Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. O defensor público foi o Newton Jardim, que encontrou essa saída, digamos, né, de solicitar esse alvará. Também o Fábio Monteiro, que é defensor público geral, que foi o primeiro contato lá na defensoria. E na justiça, o juiz plantonista Frederico Paiva Bandeira de Souza, que também teve essa sensibilidade de atuar e dar a decisão logo. O pessoal ficou na adrenalina a madrugada toda, né, para poder agilizar isso. E também a mãe, né, desse adolescente que já perdeu o marido, agora perdeu o filho e ainda diante de tanta dor teve essa sensibilidade de fazer essa doação. O Pedro Chicre está aqui comentando que no momento de dor um ato de amor. O Pedro ele tem uma característica, né, que ele está acostumado a viver dramas, não tanto porque os meninos estão bem, mas o Pedro trabalha na Sociedade Viva Casusa há mais de 20 anos, então pensa há 25 anos atrás, ele estava acostumado a viver e situações, as crianças que chegavam com problema, sabe muito bem o que é isso. Além dele, mandar um abraço pro Pedro.
aqui rapidinho, pra gente fechar esse assunto, fechar com a questão da importância de você que quer ser doador, falar isso para sua família e deixar isso bem claro. Exatamente. Essas equipes que trabalham nesse trabalho de captação, imagino como é delicado o serviço delas, né? Porque elas querem salvar outras vidas e elas têm que abordar a família naquele momento muito recente. Não dá, né? Não dá, e eu imagino, né, eu imagino que muita gente não queira nem papo, não por ignorância, mas é porque está naquele momento que ela não pode pensar sobre aquilo, sabe? Eu não posso pensar sobre isso agora. E tem que pensar na hora. Então, é importante que você, que queira ser doador, que entende que isso é importante, fale com a sua família mesmo, com todos os seus familiares, que numa situação como essa você quer ser doador. Isso vai facilitar o trabalho desses servidores e vai com certeza colaborar com a vida de muita gente. Bom, 7h19, voto com a relatoria, assino junto do que a Cléo falou, torne público, principalmente na sua família, tem que ter um lance de botar no documento também, né? Não, isso já caiu. Agora você tem que declarar isso. Você declara. Na entrevista com o Dr. Ginei, a gente estava perguntando de algumas doenças para as pessoas não saberem, assim, hipertensão, diabetes, tudo pode. Não é impedimento, não há impeditivo para a doação de órgãos. Então, mesmo que você tenha alguma dessas doenças crônicas, dá para deixar claro com o familiar. Outra coisa importante que também na entrevista foi nos dito na época, que as famílias às vezes têm resistência de fazer a doação por acreditar que vai haver uma mutilação do corpo, e o que daria toda uma impressão ruim durante o velório e coisas do tipo, né? No momento da despedida, que é tão importante. Mas não tem mutilação no corpo. Uma pessoa que doou órgãos e que não doou, no momento ali das cerimônias de velar o corpo, é a mesma situação. Você não nota se você não souber. Então isso também é importante para os familiares na hora de decidir. Direto ao ponto no seu rádio. De volta com o segundo bloco do programa, direto ao ponto, terça-feira, 18 de agosto de 2020. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Jovem, também na nossa página no Facebook, direto ao ponto Tocantins, na página da Jovem FM 104.7. Tudo isso lá no Facebook. Mensagens, olha, eu dei um susto. Foi na família Monteiro aqui, o seu José Valdinaldo Monteiro estava acompanhando o programa. Quando eu soltei 10 horas da noite, ele pulou lá longe. Sinal que não tá em casa, porque se estivesse em casa nem ia se preocupar. Eu já tem que estar em casa. Não, às vezes ia dormir já. Às vezes acontece. Conta pra gente da onde veio o susto. Seu José, manda um abraço pro Gabriel, manda um abraço pro Flávio, pra todo mundo acompanhando o programa também. Tem a epopeia da Sherry, que o pessoal continua tentando falar com ela, mandando mensagens aqui pra gente. Marcivânia, a gente, se você autorizar, a gente toca o áudio aqui, se você tiver, às vezes ela tá ouvindo. Às vezes a Xélica tá ouvindo e pode ouvir a Neném também, porque tem áudio da Neném dessa vez. Da Neném, e reconhecer. Xélica, tudo bem? Responde, Xélica. Manda um áudio pra gente, Xélica. Manda, 99212. A gente tá doido pra fazer a novela aqui da Xélica. Olha, tem mensagem. Não é da Xérica, não. O seu José Monteiro já tá mandando. Na nossa live. Fernando. Olha só, mandar um abração pro João Carlos Almada, tá lá em Juiz de Fora. O João Paulo Oliveira, meu queridíssimo, quanto tempo que eu não te vejo. E o Pedro Chique, que tá aqui comentando também. Que já tinha comentado sobre a questão do transplante. Valdeir Santana dando boa noite. Auleabes Rodrigues também. Boa noite pra mim, boa noite pra você, pra todos nós. E quem mais? O Valdeir tá aqui Valdeir comentando Santana. A notícia, né? Ele comentou que não apareceu, só apareceu ele mandou boa noite pra gente, falou que o meu papel tá garantido. Maria Madalena. Ele falou aqui na peça, né, do ano que vem, que agora já tem experiência, viu, Valdeir? Adquiriu uma experiência num evento artístico que teve. Bom, ele disse aqui sobre a notícia do bloco anterior, da doação de órgãos, ele falou que chega a ficar apreensivo só de ouvir a história. Imagina os envolvidos diretamente nessa decisão, e a equipe médica, os enfermeiros, a equipe técnica, todo mundo ali. E graças a Deus deu tudo certo, é o comentário do Valdeir. O Auleabes, ele tá dizendo aqui, boa noite para quem gosta de brincadeira. Eu gosto de brincadeira. Eu também. Mas brincadeira tem hora, né? Como diz o samba. E também todo mundo tem que divertir, né? Tem que valer pra todo mundo, porque tem umas coisas que tem gente brincando aí que não tá valendo pra todo mundo envolvido. Valdeir Santana, né? Como a gente falou, Camila Mitier, Dona Maria tá aqui, o John Patrick, Etério Campos, Silvana Coutinho, Márcio Luiz Faria, Noronha Barata e o Delmiro Pereira Cruz.
A Amanda Costa também comentou o nosso vídeo aqui agora, mas aí só apareceu que ela comentou, mas ainda não apareceu o comentário. Já chega, tá Já vindo. chega. Tá vindo, não, filho, já chega assim, já chega o comentário, já chega já o comentário. chega o comentário, Não, não tô te cortando, não, Está pode a continuar caminho. nos alôs. Agora falando de que não tem brincadeira nenhuma, tem mais alô aí? Rapidinho, tem que mandar um alô aqui para 2 pessoas, pro Rafael Boff e pro Fausto Lena. Estão lá na empreita, lá em casa, para eu me livrar das contas de energia. Ah, Rafael, quer dizer que agora você manda alôs e abraço pelo André. Tudo bem, tô esperando a análise do meu mapa que você me mandou, mas agora é o André. Tudo bem, tudo bem. Ai, eu Peraí, provoco. Um abraço, Deixa eu meu só querido. cancelar aqui uma pessoa que tô seguindo. Eu provoco a discórdia mesmo, Fernanda. A gente desse veio pra jeito. isso. Descendo no barril. Rafael, 7h33. deixar de seguir. Vai, Fernando, vamos de notícia. Naquele caso de ontem, né, que tomou conta do programa, grande parte do programa, sobre o caso da menina do Espírito Santo, o tio, né, supostamente agressor dela, foi preso, né, estava em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e ontem a gente falou de um caso no norte do estado também, de uma menina de 11 anos, que o pai foi preso, suspeito de estuprá-la constantemente e ameaçar o pessoal do Conselho Tutelar. Ele foi preso ontem. E chegou um caso também desse fim de semana, que um cara aqui numa cidade da região metropolitana foi preso na tarde de domingo. Uma vizinha disse que ouviu a criança, nesse caso a menina de 3 anos, falando com a mãe que o pai estava tocando nela enquanto ela estava deitada, dormindo. Ela acordou com o pai tocando. Assim como lá na região norte, esse suspeito também ameaçou, que lá ameaçou os conselheiros tutelares. Esse cara aqui da região do entorno de Palmas ameaçou a vizinha com a faca, falando que se ela denunciasse, que se chamasse a polícia ia matar ela, enfim, isso segundo a polícia militar, com a conversa que teve com essa vizinha. Mas a mãe da menina, teria contado isso para a mãe, também confirmou que a bebê tinha falado desse tipo de comportamento do pai. A PM acabou indo até a casa, levou o cara que estava meio bêbado na hora, foi levado para a central de flagrantes lá da cidade e foi preso por estupro. Aquilo que a gente estava falando ontem, infelizmente, casos como esse são comuns e a gente não... E esse caso, o principal, né, o que chamou a atenção nacional, Fernando, trouxe de novo à tona o trabalho do Dr. Olímpio Moraes Filho, que foi o médico que atendeu a menina lá no procedimento, e foi aí puxado, e o pessoal puxou um vídeo antigo dele da participação dele na audiência pública do Senado sobre o tema, em que ele faz uma aula sobre hipocrisia, que é a classe alta de Pernambuco, que ele diz que é o maior público interessado, que mais procura o serviço de aborto legal e ilegal, e é o primeiro povo a pular lá na frente para se manifestar contrário ao aborto, se dizendo pró-vida. Lembrando que ele foi agora excomungado pela 2ª vez da Igreja Católica. Na terceira, pode pedir música aí, e pode pedir Zé Cabaleiro para tocar também. Abraço pro meu amigo Didi Meleno, que foi excomungado por e-mail. Esse acho que é um caso único na Igreja Católica. E só para comentar... Mas foi na pandemia ou foi antes da pandemia? Porque o quê? Excomungar por e-mail. Não, foi antes da pandemia, foi há muito tempo. Se acontecer comigo, não vale não. Não vale não, né? Tem que ser de corpo presente. Você vai presente e troca. Eu gosto de falar de trocar promessas. E depois do arcebispo de Pernambuco, o presidente da CNBB, também a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, veio a público criticar o procedimento e falou até dessa excomungão do médico. Excomungão, é isso que fala? Excomunhão. O catolicismo flui em mim, assim, da cabeça aos pés. Eu fiquei querendo saber se o rapaz que foi preso já foi excomungado também, ou se não, se vai ser removido e deslocado para outra unidade, como costuma fazer certas instituições religiosas. Olha, das coincidências, né, que esse assunto que destacou no Brasil todo foi uma dessas coincidências aí, o registro do médico baiano Elzimar, eu não sei se é Elzimar ou Elcimar a pronúncia, acho que é Elzimar, com som de Z mesmo, Coutinho. Eu não conhecia a história dele até ontem, o falecimento dele foi ontem. Ele morreu aos 90 anos de Covid, é um médico baiano, como eu disse, e ele é referência no mundo todo no estudo e no desenvolvimento dos anticoncepcionais femininos.
e para reprodução. Então, assim, no Brasil a gente não tem esse tipo de ídolo, né? Infelizmente, a gente não conhece essas pessoas que são referência para o mundo todo na pesquisa em outras áreas, no caso dele, na pesquisa do anticoncepcional. Um dos argumentos dele era justamente essa questão dos efeitos que o anticoncepcional pode trazer, né? E que já existem estudos aí atualmente para anticoncepcional masculino e vai lentamente, né? Porque tem uma série de discussões acerca disso. E até a medicina era muito masculinizada. Há um preconceito, né? Um machismo em relação a qualquer tipo de... Assim, o próprio uso do preservativo, né? Da camisinha. Normalmente, se o homem namora durante 15 dias, ele já quer tirar o uso do preservativo e já quer que a mulher passe a tomar remédio. Que é uma bomba hormonal. Tem tudo isso. E a questão, você vê o número de ligação de trompas, de esterilização da mulher ao longo, tudo bem, tá lá fazendo uma cesariana, aproveita e faz. Mas é infinitamente maior do que a vasectomia nos homens, né? É toda a questão, nossa herança machista patriarcal, até nisso ela interfere, né? Para dar uma amarrada final nesse assunto, só para fazer o registro, num raro momento de sobriedade, uma voz do Poder Executivo se manifestou a favor do procedimento e preservação da vida da menina que engravidou. Foi o vice-presidente, o general Milton Mourão, que deu entrevista dizendo que foi correto a ser feito. Até assusta, né? Mas assim, o Mourão, ele já tinha feito algumas declarações anteriores de bom senso, inclusive que tinha até um meme que falava quando o Mourão é a voz sensata. Então, a gente assusta, esse né? era o comentário. Quando o Mourão passasse a voz da razão, que esse barco já partiu. Voltando aqui na inicial desse assunto, que é o caso aqui do Tocantins, uma coisa importante, o caso que a gente trouxe ontem dessa menina, que o Fernando trouxe a notícia da menina aqui do Tocantins, que não ficou grávida, felizmente, mas ela fez essa denúncia envolvendo os familiares. Uma coisa me chamou a atenção que vale para todo mundo saber. Ela procurou ajuda no Conselho Tutelar. Isso é muito importante porque as pessoas não sabem como funciona o Conselho Tutelar, para que ele serve, e ele serve para esse tipo de situação. A orientação nos casos de violência envolvendo criança e adolescente é justamente procurar o Conselho Tutelar, porque o Conselho vai conseguir te orientar sobre isso, porque toda cidade tem que ter conselho, não necessariamente toda cidade tem uma delegacia. Então, em casos como esse, se você está ouvindo, sabe de alguma situação, se você está ouvindo a gente agora e é vítima de qualquer tipo de violência, não só sexual, procure o Conselho Tutelar se você é a criança ou adolescente, e se for adulto já procure professores, funcionários de escola que percebem muito, né, que convivem com as crianças. Não é o caso nesse momento em que as aulas presenciais são suspensas, mas é um público que percebe muito a mudança de comportamento também, né, das crianças, quando há algum tipo de desvio. Deixa eu só, antes da gente sair, só mandar um beijo para a Amanda aqui, que a mensagem dela entrou. A Amanda Costa falou que a internet ruim, não sei se é a nossa ou a dela que ela está falando, mas falou que está sempre escutando a gente. Amanda Costa. É a Amanda, certeza. E que ela quase nunca consegue mandar mensagem, mas fiel a vocês sempre. Saudades, pessoas lindas. Um beijo, obrigado, Amanda. Beijo pra você. 7h41, vamos de música. Você já sabe, na sequência tem intervalo, tem direto ao ponto até as 8 da noite, tem Não Vá para os Grupos, tudo isso daqui a pouquinho. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. Opa, estamos no ar, de volta. Seduzente e vinhetado. Só dá uma arrumadinha aqui no Nino, sabe? Ai, gente, não tem muito o que fazer nessa pandemia, não dá pra ficar mantendo. Não, agora ficou legal, né? Ficou seduzente, não ficou, Fernando, agora? 7h53, de volta, terceiro bloco do nosso programa. É porque, temos que terminar o programa em algum momento. Algum alô rapidinho antes da gente ir pros grupos? Alôs. Pra Vaninha, pra Cecélia, a Cecélia Mulher, a Vaninha tá lá em Palma, Daniene Silva, Dani, minha prima querida, também tá em Palma, um beijo pra você. E Isaac Samur também tá ouvindo a gente, valeu, Isaac.
Tem mais gente. Tem aqui um amigo nosso, o Jackson Pablo, ele tava dizendo que o som tá um pouquinho alto, assim, pra dar uma baixadinha, entendeu? Porque não tá legal, não. Ele não falou desse jeito, não, eu tô traduzindo. Tá rachando o som, mas deve estar aqui no Facebook, né? Não, aqui tá tranquilo aqui, é isso. E o Flávio Rodrigues também tá aqui, né, dando boa noite pra gente. A galera que tá curtindo, Divina Carvalho Silva, Flávio Rodrigues Pereira, que eu já falei dele aqui também. E quem mais? Aqui toda hora tem que... A Lili Santos tá aqui, oi turma. Oi. Juscelio Santos também, né? O nosso amigo o Leab está colocando GIFs, está colorindo aqui a nossa live. Um abraço para ele também. Valeu. 7h54, acho que dá uma rodada, hein? Vamos lá, não vá para os grupos sem saber que um incêndio hoje lá em Araguaína destruiu 21 carros pequenos, 3 caminhões e um ônibus que estavam apreendidos no pátio da Polícia Rodoviária Federal na BR-153. Isso aconteceu na tarde de hoje. O fogo começou na vegetação por volta da 1h30 da tarde, ali no horário depois do almoço, e só foi controlado pelo Corpo de Bombeiros já às 16h30. Esses pátios nessa época... Não é a primeira vez que acontece isso. Eu lembro um próximo aqui, a CPP de Palmas também, que tinha carros apreendidos, mas isso também demonstra. Eu, quando eu passo, eu fico apavorado com a quantidade de carro, moto, às vezes os carrões. Aquela coisa de final, né? Também. Que vai, mas se tivesse uma agilidade da justiça nesse caso para leilão, ou para doação, ou para empréstimo, para que fosse usado pela própria polícia, que fosse, né, uma série de coisas, acaba acontecendo uma coisa dessa. Meu candidato, Fernando. Cléo. É sério, gente, é meu candidato. Olha, quem não é meu candidato é o Donald Trump. Nos Estados Unidos, uma lei, lá, né? mesmo se votasse, nos Estados Unidos, uma lei proíbe que chuveiro, eu tenho visto até 2021, não vou tretar muito não. Uma lei proíbe que chuveiros derramem mais que 9 litros e meio, né, de água por minuto. É uma lei que tem em todo o território para questão ambiental e tudo mais, e 9 litros por minuto, acredito que seja suficiente. Mas o presidente americano, ele quer mudar isso, porque tá tendo pandemia, tá tendo um monte de coisas, mas ele tá focado no chuveiro. É o cara da tomada de 3 pinos que foi pra lá. Ou aquele o a nossa versão. De fora também, que quer diminuir o número de privado em prédio que não é residencial. Mas aqui é ainda pior, porque grupos que defendem consumidores e também ambientalistas argumentam que essa proposta de aumentar, né, a quantidade de litros por minuto que cai do chuveiro, ela é desnecessária, principalmente, e ela leva ao desperdício numa situação em que se fala tanto de preservação desses recursos. Mas o presidente, sabe o que ele diz? Ele fala, então, na defesa da proposta, ele disse, aspas, então, chuveiros, você toma banho, a água não sai. Você quer lavar as mãos, a água não sai. Então o que você faz? Porque o meu cabelo, eu não sei sobre você, mas o meu cabelo tem que ser perfeito. É a preocupação do presidente. Quando vai chegar esse momento, será, né? Prioridade. Haja água aqui também, né? 58, a gente fica por aqui. Obrigado você que acompanhou a gente nessa terça-feira, amanhã às 7 horas. Estamos de volta, sim, estaremos de volta. Cléo, até amanhã. Até amanhã, beijo pra todo mundo. Adorei estar com vocês aqui hoje. Esperamos, né, vocês amanhã aqui com a gente. Fernando, até amanhã. Até amanhã, André, Cléo. Beijo, galera. Obrigado pela companhia. Direto ao ponto. Jornalismo diferente.